Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando sobre os santos doutores da igreja. Estamos no meio de uma série, nós já começamos na semana passada, a gente está dando continuidade hoje e certamente na semana que vem a gente continua, pois não dá tempo de a gente encerrar hoje. Já que estamos falando sobre os santos doutores, que são 36 que foram proclamados santos doutores ao longo de 2000 anos de cristianismo. O próximo da lista é São Pedro Damião, que também é um doutor da igreja. Quem foi São Pedro Damião, Padre Guido? É um cardeal italiano, certo? Que faleceu no ano 1072. Ele, mesmo sendo cardeal, ele sentiu dentro de si uma atração para a vida de estrita clausura e de total contemplação. Ele entrou na ordem dos monges camaldulenses, que é uma ramificação da ordem de São Bento. Uma ordem contemplativa, Padre Guido? Com vida estritamente contemplativa, né? Certo. No silêncio e no trabalho. E foi exatamente neste silêncio que ele encontrou a força de escrever páginas extraordinárias e de mostrar também o discernimento dele, até o ponto que o Papa chamou ele para aconselhar-se com ele. Foi conselheiro até do Papa. Famoso foi o tratado do livro de Sodoma. Veja só, um livro que ele escreveu contra as falsidades ideológicas presentes numa maneira sutil até na vida contemplativa da sua ordem religiosa. Merece uma explicação. Não pensem, prezados amigos telespectadores, que o fato de ser sacerdote, o fato do diácono, ser diácono, pessoas ligadas a um serviço dentro da igreja, seja um motivo a mais para não sermos nós vítimas de uma presença sutil do autor do mal. Pelo contrário, Papa Paulo VI, santo, não pensou duas vezes quando disse, e também João Paulo II repetiu esta frase, que o demônio estava presente também dentro do Vaticano. Aliás, Padre Guido, o senhor bem lembrou isso aí, porque até mesmo na literatura, o poeta Dante Alighieri cita São Pedro Damião e justamente ressalta essa parte que o senhor está dizendo, do combate pela simplicidade que São Pedro Damião tinha em relação a possíveis exageros do clero. Exato. O senhor bem lembrou disso. Isto são aqueles grandes mestres que não admitem, digamos, uma máscara de hipocrisia. Por isso ele escreveu este tratado contra as falsidades e contra esta presença sutil do mal até dentro de uma ordem religiosa, né? E destacamos também os sermões, né? Os famosos sermões de São Pedro Damião, nos quais são autênticas meditações sobre as virtudes cristãs e sobre a mesma fé. São Pedro Damião morreu, portanto, em 1072, né? E o Papa Leão XII o proclamou doutor da Igreja em 1828, na lista dos 36. Ele é o 15º na lista dos 36 santos doutores. 15º, eu digo, na ordem que foi proclamado, né? Então, em 1072 que ele morreu. Dando continuidade, Padre Guido, eu acho que a gente volta para a Inglaterra, se não me engano, porque o próximo agora é Santo Anselmo. É agora, porque estou dizendo... Por quê, Padre Guido? Porque, sim, vamos para a Inglaterra, mas ele era natural do Piemonte. Piemonte é bem perto de Milão. Ele só viveu na Inglaterra, mas não nasceu lá, é isso? Não, nasceu no Piemonte, né? Exato. Ele veio falecer, desculpe, gente, mas na verdade me sinto contente de dizer a Itália é um país que deu muitos santos e santas para a igreja, né? O senhor tem razão, tem que ser orgulho mesmo, né? Tantos santos maravilhosos. Santo Anselmo nasceu na Itália, mas viveu na Inglaterra, então é isso? Exato. Certo. Ele veio falecer no ano 1109, é natural da região do Piemonte, onde temos a cidade de Turim, cidade de Asti, etc., né? Na Itália. Ele era um religioso benedetino e passou uma juventude não das melhores, mas que se tornou depois um motivo a mais para refletir a respeito da sua vida passada e começou a colocar valores verdadeiros e não sujeito às passagens do mundo. Famosa frase dele, né? Não quero compreender para crer, mas crer para compreender, pois bem sei que sem a fé
eu não compreenderia nada de nada. Belíssimo, belíssimo. Frase muito profunda, né? Um homem sábio dedicou a sua vida como religioso beneditino na formação dos noviços e dos jovens religiosos da mesma ordem beneditina. Foi um homem que se destacou, inclusive, nas suas decisões pela sua prudência e pela sua fidelidade à regra. Foi bispo de Cantuária, não é isso, Padre Guido? Cantuária, sim, Cantuária. exato. Né? Bom, o grande, então, Santo Anselmo, né? Lembrando, morreu no ano 1109 e foi o Papa Clemente XI que o proclamou doutor da Igreja no ano 1720. Né? Santo Anselmo foi proclamado, então, pelo Papa Clemente XI no ano 1720. Uma observação, Diácono Erison, deve ter notado também que seja Pedro Damião, como também o Bispo Anselmo, Certo. ou que nós vamos analisar agora, Bernardo também, Que é o próximo da lista. todos optaram para um estilo de vida consagrada de total contemplação. É verdade, são santos contemplativos, todos doutores da Igreja. Um mais alto na dignidade com este título de doutor da Igreja. Já que o senhor citou, vamos para o próximo da lista, São Bernardo Claraval. Exato. Ele veio falecer, é natural da França, Certo. faleceu no ano 1153 e é considerado pela família cistercense, que é uma ramificação também da ordem beneditina, digamos assim, também de estrita clausura e de total vida contemplativa. É considerado como um segundo fundador desta ordem. Né? Certo. Foi uma abate. Foi também conselheiro de papas, mais de um papa escolheu como conselheiro. Foi até um político e um pacificador. São célebres as meditações que ele apresentou através da leitura atenta dos 8 capítulos que formam o livro sapiencial, ou altamente didático, chamado Cântico dos Cânticos, ou o mais belo de todos os cânticos, né? Que fazem parte da literatura poética do Antigo Testamento. É verdade, tem uma belíssima obra relacionada a isso, né, Padre Sim, Guido? é bom talvez um segundinho só. Este livro, o Cântico dos Cânticos, manifesta o amor que uma pessoa deve para Deus, e para encontrar os termos mais apropriados, o autor divinamente inspirado compara o amor para Deus como um amor de noivos. Um noivo que faz tudo para a noiva. A noiva que fica pensando até não muito bem quando o noivo atrasa um pouquinho. Às vezes vem pensamento negativo, mas depois se superam. Isto é um pouquinho como se manifesta o nosso relacionamento com Deus. Tantos bons propósitos que nós fazemos, e sobretudo após uma bela e santa confissão ou uma santa comunhão bem recebida, mas ao mesmo tempo depois pecamos novamente. Mas isso não significa desistir do amor para com Deus. A famosa invocação que a gente reza na Salve Rainha, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, dizem que é de origem de São Bernardo de Claraval, sim, né? Exato. Me tirou uma palavra da boca, é devotíssimo de Maria. Pois é, que bonito. Devotíssimo, aliás, devotíssimo. Padre Guido, na lista que a gente está comentando aqui, o que não falta é devoção a Maria, né? Sim. Por isso que foram grandes santos, obviamente. Exato. Né? São proclamados doutores da Igreja. É considerado como o último dos padres da Igreja para o Ocidente, né? A gente falou de São Pier Damiano. São João Damasceno, né? Para a Igreja Oriental. E este aqui para a Igreja Ocidental. São Bernardo de Claraval, considerado Perfeito, o último. sim. Se bem que, apesar de último, um gigante. Bom, vamos em frente, Padre Guido. O próximo é conhecido do nosso público. 2 países estão envolvidos na sua história: Portugal e Itália. Exato. Bom, não é difícil de dizer quem é, né? Santo Antônio, chamado de Lisboa ou chamado de Pádua. De Lisboa porque nasceu em Lisboa no ano 1195 e faleceu em Pádua, na Itália, no ano 1231, com a idade de 36 anos, né? Fernando era o nome de batismo Fernando dele. o nome de batismo, depois ele era monge agostiniano e quando na cidade de Coimbra
no Portugal. Ele viu chegar um navio que trazia os restos mortais de 5 franciscanos mártires no Marrocos. Ele pediu aos seus superiores de mudar de ordem. Entrou na ordem franciscana que estava nascendo, Francisco estava vivendo ainda, né? E adquiriu o nome de Antônio e se prontificou para ir também ele no Marrocos, com o grande desejo, inclusive, de oferecer a sua vida como mártir. Mas a providência divina fez com que ele chegasse na Sicília, após uma tempestade no mar, e se tornou aquele grande santo que, entre tantos apelidos, taumaturgo. Isto é, que tinha até o poder de fazer os milagres. Simplesmente o maior da história da igreja. Exato, sim. Apesar de 36 anos, morreu jovem, o maior taumaturgo da igreja. A ponto do seu fundador eu digo em relação à família franciscana, São Francisco se referia a Santo Antônio como... O bispo? Bispo. O meu bispo. O meu bispo. O meu bispo. De tanta sabedoria. E o senhor falou aí, Padre Guido, de tantos títulos, um famosíssimo é Martelo dos Hereges. Martelo porque conseguia vencer até nas diatribas, se palavra difícil, né? Nos diálogos, né? Nas questões. E é apelidado e ganhou, além de ser o doutor da igreja, mereceu da parte do Papa e da igreja o título de doutor evangélico. Dizem, minha gente, que Santo Antônio sabia decorar a Bíblia inteira. Tem inúmeros títulos atribuídos à sua intercessão. Na Itália, o meu país, é venerado como o santo que protege nos acidentes de trânsito, o santo das crianças, o santo que ajuda a encontrar as coisas perdidas. Aqui no Brasil é o santo casamenteiro, né? É o santo, Padre Guido, que em toda a história da igreja, que tem mais paróquias dedicadas a ele, né? Santo Antônio de Pádua, super popular. Santo Antônio de Pádua morreu no ano 1231 e foi o Papa Pio XII que o proclamou doutor da igreja em 1946. Ele é o 29º na lista dos 36. 29º, Santo Antônio de Pádua. Para lembrar, quando o momento do falecimento dele na cidade de Pádua, somente com 36 anos de idade, ele morreu devido à doença de hidropisia. Ficou muito obeso. Retenção de líquidos. Líquido, não conseguia urinar. Né? E na hora da morte dele, que aconteceu poucos instantes antes de meio-dia, aconteceram 2 milagres ao mesmo tempo. Primeiro, que os sinos de todas as igrejas da cidade de Pádua começaram a tocar sozinhos, sem que ninguém os tocasse. E os bebezinhos no colo das mamães, recém-nascidos, abriram a boca e falando em língua italiana, é morto il santo. Isto é, faleceu o santo. Santo Antônio de Pádua, então o maior taumaturgo da história da igreja, muito popular aqui no Brasil, é doutor da igreja. Agora, no ano 1274, Padre Guido, dando continuidade, tem 2 santos que morreram nesse mesmo ano e os 2 são doutores da igreja. Vamos começar sobre um que o gigante é pouco aqui para ele, né? A gente está falando do grande São Tomás de Aquino, Padre Guido, doutor da igreja. Exato, é venerado no dia 28 de janeiro pela igreja, né? E o religioso dominicano da Ordem de São Domingo de Guzmán. Foi um grandíssimo teólogo, filósofo e sacerdote, né? Ele ganhou o título, além de doutor da igreja, de doutor angélico. Olha só, doutor angélico. Significa que é tão puro e tão solene a sua doutrina, por isso, Padre Guido, é isso? Sim, não admitia a mentira. Era um homem que dedicava todo o seu tempo ao estudo da doutrina e da teologia, certo? Usou a filosofia greco-latina clássica para compreender a revelação do cristianismo. É autor, inclusive, da Summa Theologica. Que é uma obra-prima. Uma obra-prima de teologia, que é o caminho, texto base de estudo da teologia para todos os jovens candidatos ao sacerdócio. Veja só uma frase dele que deixa até hoje sem comentário, tamanha sua importância. Para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível.
Maravilhoso, maravilhoso. Eu sempre, toda vez que a gente costuma falar dele aqui, parece até que a gente exagera, né? Mas não houve tamanha inteligência que pisou nessa terra. Obviamente, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a inteligência encarnada, pois é Deus, mas depois de nosso Senhor Jesus Cristo, eu arriscaria dizer que a maior inteligência que pisou nessa terra é São Tomás de Aquino, Padre Guido. Estou exagerando, Padre Guido? Não, eu dou o meu bem-estar também nessa afirmação. E quanto mais se estuda e se lê, sobretudo os artigos da Suma Teológica, nos convencemos exatamente da verdade desta afirmação. Pois não, Padre Guido. Não deixamos de lado também as composições dos hinos litúrgicos, que são uma manifestação dos dogmas da nossa fé. E todos em língua latina, língua oficial da Igreja, até a Suma Teológica. Fico sem jeito dizendo isso, porque esta obra-prima em 20 volumes, esta Suma Teológica, ele dedicou esta obra aos noviços da Ordem Dominicana. Pois é, imagina, a famosíssima letra do Tão Sublime Sacramento, que a gente canta em toda a bênção solene do Santíssimo Sacramento, foi ele que escreveu, né? Ele escreveu alguns versos em latim, e o Tanto Ergum, né, onde começa o Tão Sublime Sacramento, são os 2 últimos versos de uma música chamada Pan de Língua, Proclame a Minha Língua. Enfim, a gente teria a noite inteira para falar de São Tomás de Aquino aqui, Padre Guido. São Tomás de Aquino, então, morreu no ano 1274, que é um grande doutor da Igreja. Não tinha como, esse não tinha como estar fora dessa lista. A Igreja recomenda São Tomás como o teólogo, não como mais um. A Igreja recomenda como o teólogo, porque é um caminho seguro a doutrina de Tomás de Aquino. Eu disse que no mesmo ano morreu um outro santo doutor da Igreja, pois também no ano 1274, um outro doutor da Igreja, contemporâneo, aliás, de São Tomás de Aquino, porém da família franciscana também declarado santo da Igreja. A gente está falando de quem, Padre Guido? São Boaventura, né, que é chamado, inclusive, de doutor seráfico. Né? Olha, um é angélico, o outro é seráfico. Exato, mas não briguem nos dois, fica tranquilo. Né? Não nos esqueçamos que são 9, né, os coros dos anjos, arcanjos, serafins, querubins, potestades, tronos, virtudes, agora não lembro o último, mas são 9 coros. Querubins? Né? Querubins também, e arcanjos, né, também. Certo. Ok, ele pertence à família de São Francisco de Assis, certo? Um homem de muita ciência, de profunda humildade, em seus numerosos discursos e escritos destacamos a apologia dos pobres, uma maneira de tornar conhecido o carisma franciscano. Ele viveu para o carisma de São Francisco. Se diz que São Francisco casou com a pobreza. Ele mostra, através desse documento, como é importante despojarmos-nos afetivamente e efetivamente de todos os bens transitórios que podem tornar-se um obstáculo para chegar a Deus. São Boaventura foi bispo, né, Padre Guido? Foi, e foi ministro-geral também da Ordem Franciscana. Ele faleceu somente com 58 anos de idade, né? Ele dizia, olha só que frase famosa também dele, uma simples velhinha poderá amar a Deus mais do que um professor de teologia. Mas é profundo esse pensamento dele aí, Padre Guido. Na verdade, ele está querendo dizer que os grandes estudos, obviamente, são importantes, mas não necessariamente somente o estudo pode santificar alguém, Padre Guido? Será que a gente pode caminhar por essa linha ou não? Absolutamente não. Esta frase, inclusive, é contrária à dinâmica de Deus. Deus não escolhe, pode também escolher, né? Mas geralmente Deus escolhe os mais fracos para confundir os mais poderosos. Se nós quiséssemos olhar, por exemplo, para todos os fundadores e fundadoras das congregações religiosas, seja de vida ativa como também de vida contemplativa, isso confirma o que estou dizendo. Quer dizer, nós falamos isso aqui no decorrer do nosso programa, né? Esses gigantes da fé, esses 36 santos doutores da Igreja, não são proclamados doutores somente porque foram muito inteligentes, tiveram uma obra teológica interessante, mas porque verdadeiramente foram santos. A integridade de vida, que é muito importante. Souberam conjugar a sabedoria com a integridade de vida. Isso é muito importante, gente, porque o grave perigo que continua existindo em todos os lugares do mundo
e às vezes de usar o poder como poder e não como serviço. Portanto, todas essas pessoas se destacaram pelo estilo da vida. Voltando aqui a Tomás de Aquino rapidamente, apesar de ser esse gigante dos estudos, como a gente falou e a gente insistiu aqui, no final da sua vida, quando nosso Senhor Jesus Cristo chegou a aparecer a ele, isso foi relatado por um dos secretários de São Tomás de Aquino, né? Por um irmão secretário dele, nosso Senhor Jesus Cristo diz a São Tomás de Aquino: Tomás, escrevestes bem de mim, o que queres que eu te faça? E Tomás responde: olha, só a tua presença me basta, meu Senhor. Né? Ele não quis mais nada. Ele só queria a presença de Deus. Olha que profundidade, que santidade. Para dar um exemplo de São Tomás de Aquino, São Boaventura, obviamente, a gente está falando do mesmo patamar. São Boaventura, São Tomás de Aquino morreram no mesmo ano, 1274. Mas para completar o nosso programa de hoje, Padre Guido, e o século XIII riquíssimo como foi, Sim. Se Tomás de Aquino foi esse gigante, o professor dele não ficou para trás, Padre Guido. Claro. Quem foi o professor do Tomás de Aquino, que é doutor da igreja? Alberto Magno, grande santo, né? Um bispo alemão, vamos na Alemanha, né? Alberto Magno, ele faleceu no ano 1280, escreveu 38 volumes sobre a ciência, teologia, filosofia e também estudos bíblicos. Foi um grande pensador da Idade Média e deixou contribuições para várias disciplinas, entre as quais destacamos a lógica, a psicologia, a metafísica e a meteorologia. E também no campo da botânica e também da zoologia. Dos animais. Um grande estudioso. Não esqueçamos, Diácono Eri, já afirmamos mais de uma vez que o mundo deve a vida religiosa, a vida consagrada a estas pessoas da igreja, tem que tirar o chapéu diante de tanta contribuição para o desenvolvimento da ciência. Pois é, está aqui um grande exemplo, Exato. Santo Alberto Magno. Santo Alberto também era da família dominicana, né? Era dominicano. Exato, né? Ele fez parte da família da Ordem Dominicana e ensinou por vários anos na Universidade da cidade de Paris, na França. E apesar de ter sido eleito bispo, foi dispensado do episcopado para voltar à sua vida acadêmica. Também. Para poder continuar aquela carreira brilhante. Agora, bastaria dizer que foi um dos formadores de São Tomás de Aquino. Né? São Tomás de Aquino é discípulo de Santo Alberto Magno e realmente mereceu esse título de Magno grande, porque esse alemão realmente foi grande, né, Padre Guido? Olha, nós notamos como acontece na história de ser mestre ou ser discípulo de um ou do outro. E cada um no pleno respeito até do seu ponto de vista ou do seu carisma, no caso prático. Acabamos de analisar um carisma franciscano, que não é o mesmo do carisma dominicano, e menos ainda de uma ordem contemplativa, do camaldulense, o cistercense, o beneditinos, etc. Né? Mas, gente, Deus aprecia qualquer que seja o carisma, quando há uma resposta generosa de um estilo de vida que acompanha exatamente a escolha que a gente faz. Santo Alberto Magno é patrono das ciências naturais, mas só podia, com uma colaboração dessa, está aí São Alberto Magno, que morreu no ano 1280, apesar de ter sido formador e professor de São Tomás de Aquino, morreu um pouquinho depois que São Tomás de Aquino, né? Em 1280, Sim. Tomás de Aquino e Boaventura morreram em 1274. E foi o Papa Pio XI que proclamou Santo Alberto Magno doutor da Igreja no ano 1931. Na lista dos 36, ele é o 28º a ser proclamado doutor da Igreja, Santo Alberto Magno. Padre Guido, a gente está chegando no final do nosso programa de hoje. Fica para a semana que vem o final dessa lista, Sim. tá bom? Para a gente continuar essa nossa sequência, então, de santos doutores. Na semana que vem a gente encerra para completar os 36. Pode ser? Perfeito. Olha que onde já anunciei que são 32 homens e 4 mulheres, já várias pessoas estão insistindo, padre, queremos saber quem são estas 4. Falaremos no próximo programa. Próxima semana, então, a gente vai falar sobre as mulheres da lista dos santos doutores, total de 36. Antes do senhor dar a bênção, vou ler rapidamente, então, todos que a gente já comentou desde a semana passada. Santo Hilário de Poitiers, o primeiro, Santo Atanásio, Santo Efrem da Síria, São Basílio Magno, São Cirilo de Jerusalém, São Gregório Nazianzeno, Santo Ambrósio, São João Crisóstomo, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Cirilo de Alexandria, São Pedro Crisólogo, São Leão Magno, São Gregório Magno, Santo Isidoro de Sevilha, São Beda Venerável, São João Damasceno, São Pedro Damião, Santo Anselmo,
São Bernardo de Claraval, Santo Antônio de Pádua, São Boaventura, São Tomás de Aquino e o professor dele, Santo Alberto Magno. Padre Guido, então, semana que vem a gente continua essa lista da nossa série sobre os Santos Doutores para a gente completar os 36. Agora, por gentileza, nos dê a bênção, por favor. A bênção para todos, de uma maneira especial para a família, meu grande amigo Adalberto Cambalonga, Dona Ladila de Criciúma, e para todos os amigos que nos acompanham. Gente, é uma riqueza, uma fartura de santos, e temos que dizer a Deus obrigado, porque cada um de nós se identifica com alguns deles. E somos todos chamados a seguir o mesmo caminho diante de Deus, com humildade, mas ao mesmo tempo com alegria no coração de sermos instrumentos para fazer aquele bem que nunca nos será tirado. Para todos, a minha bênção sacerdotal, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Muito obrigado aqui pela sua ajuda. A gente sempre aprende muito com o senhor. E nessa lista dos Santos Doutores, obviamente, a gente está aprendendo muito. Você reparou que eu li agora diversos nomes, mas a gente, nesse programa de hoje, não foram todos esses que a gente comentou, pois na semana passada, né, como eu já disse no decorrer aqui da nossa conversa, nós começamos na semana passada o primeiro programa da lista dos Santos Doutores. Como é que eu faço para assistir se eu perdi? Ora, é fácil. Entra no site da Rede Século XXI, tem uma página do programa Eclésia, no portal da Rede Século XXI, que é rs21.com.br/eclésia. Todos os nossos programas estão disponíveis lá. Você clica em vídeos, você vai abrir uma lista imensa. São mais de 5 anos de programa, só comigo e com o Padre Guido. Fora ainda no passado com outros apresentadores, quer dizer, o Padre Guido já estava aqui mais tempo que eu. Tem muito programa lá para você assistir, viu? Muitos temas mesmo, muitos. E o programa da semana passada, o primeiro da lista dessa série sobre os 36 Santos Doutores, você assiste que vai estar disponível, né? E como eu disse, na semana que vem a gente continua essa história e na semana que vem, na lista, né, dos Santos Doutores que estão faltando, as mulheres, as 4 mulheres, as quatro santas que foram proclamadas doutoras da igreja. Na semana que vem a gente vai conversar também sobre elas. Acessem lá o Facebook e curtam a página do programa Eclésia. Tem uma página específica do programa Eclésia, onde você pode curtir. A gente sempre divulga trechinhos de programas, temas que serão abordados nas semanas seguintes. Você divulga também pelo Facebook, pelas redes sociais. Aliás, lembrando, existe uma página do Padre Guido, você procura com o Padre Guido Montinelli, tem a página do Padre Guido lá. E também eu tenho uma página onde eu divulgo também as coisas aqui do programa Eclésia, chama Diácono Eric Módulo, você procura lá e assim você nos ajuda então também a espalhar esse nosso trabalho pelas redes sociais, tá bom? Uma boa semana, não deixe de rezar pelo nosso programa, pelo nosso trabalho, por favor. Lembre sempre da gente aqui nas suas orações, tá certo? Semana que vem a gente se encontra. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.